Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda, este é o canal Juízo Econômico e juntos tratamos de finanças, renda variável, renda fixa, também sobre investimentos de longo prazo, mas hoje o vídeo é de day trade. Vou compartilhar aqui com vocês como que foi meu dia hoje operando uma conta de mesa proprietária, onde eu já trouxe para vocês aqui um pouquinho sobre a mesa proprietária e eu quero compartilhar nessa série aqui do canal todos os meus dias de operação dentro aí do período de incubadora, onde a gente vai ter um simulador remunerado. Então, parte dos ganhos que eu conquistar aqui nesses meses, eu vou estar podendo sacar, vou estar podendo transferir lá para minha conta. Então, vamos verificar aí como que foi hoje, dia 2 de junho de 2026. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do gráfico e aí eu já mostro um pouco das minhas operações. Vocês veem aqui que hoje foi um dia de alta para o índice, né? Fechamos aí com mais de 1% de alta, o que é levemente ok se a gente levar em conta que a gente já tem muitos pregões consecutivos de queda, então era natural uma alta, né, ainda que moderada, né, não vou chamar de uma alta forte, porque 1,5, levando em conta aí tudo que caiu nos últimos dias, é bem pouco, tá? Mas então a gente tem aqui as primeiras velas, né, sinalizando uma abertura, né, a gente já abre com um gap de alto, na segunda vela até tenta, né, trazer aqui embaixo, mas os compradores revertem aqui, ela fecha neutra, porém já na terceira já dá muito sentido do mercado. E daqui para frente a gente vê que lá no final do dia, lógico, ela teve lá algumas correções, mas você vê que um viés é um pouco mais de alta. E aí, qual que foi o meu operacional para esse dia, tá, pessoal? Então eu tento operar um pouco aqui de rompimento ou consolidações, tá? Esse fluxo, né, que você vê um pouco mais colorido, é porque eu coloquei ali algumas regras de coloração que me ajudam a identificar sinais quando não estão muito visíveis, tá? Logicamente que quando você vê uma vela desse tamanho, você entende que ela tem uma força, né? Então, se você verificar dentro da minha coloração, esse cor lilás aqui bem forte, ele sinaliza uma alta, né? Então você vê ele aqui, você vê ele aqui também, você vê ele aqui também. Então são pontos que teoricamente está tendo força compradora. Aqui também, né? Aqui você também vê, e logo depois dessa vela você vê uma vela verde-limão aqui, sinalizando ainda mais agressão. Então são confirmações que eu vou tendo aqui no gráfico, e aí eles me sinalizam. Também a vela amarela, ela me sinaliza queda um pouco mais expressiva, então você tem um sinal aqui de força vendedora empurrando aqui o preço para baixo, tá? Nesse sentido, pessoal, como que eu fiz minhas operações, tá? Eu opero com um gráfico aqui de 5 minutos, ou de 2 minutos ali, dependendo o momento. Na abertura do pregão, geralmente você tem candles mais voláteis que trabalham mais, então eu acabo utilizando o de 5 minutos. E aqui eu vou mostrar as minhas operações para vocês, tá? Hoje a gente teve um dia, de certa forma, bem difícil no começo, aí eu me bati um pouquinho ali para engrenar, mas encaixei bons trades ali e consegui sair com um resultado bem positivo aí no final do dia, tá? Quando a gente olha aqui o resumo, né, ou o gráfico, aqui a gente vê, a gente termina o dia com mais de R$2.000 aí, tirando taxas, né, 1.902, que a gente consegue sair positivo no dia de hoje. Aqui você vê um pouquinho da minha performance, então você vê o percentual de operações vencedora 66, razão média lucro aqui de 83. Então é natural a minha razão aqui média ser um pouquinho inferior, pessoal, porque muitas vezes eu acabo operando negativo. Então eu opero 1 para 1,25 de stop, tá? Então quando eu tenho o stop aqui, ele acaba impactando nesse indicador. Mas se eu manter o percentual na faixa de 65, que é o meu percentual de acerto, tá tudo sob controle, tá tudo sob gerenciamento de risco. Aqui você tem o trader de maior valor, né, 1.600 de ganho, de maior
perca, né, R$ 1.400, você tem a média de operações perdedoras e a média de operações vencedoras. As minhas operações, pessoal, elas ficaram desse jeito, tá? Então a gente começou o dia 9/17 fazendo essa primeira operação aqui, que ela já trouxe pra gente um loss, tá? E foi um loss doloroso. Foram R$ 1.400 negativos, 175 pontos, tá? Esse daqui, pessoal, olhando aqui, eu não consigo entender como que eu fiz essa operação, tá? Ela tá totalmente contra-intuitiva do meu operacional, tá? Foi às 9h17, ela levou aí 2 minutos, quase 3 minutos, e eu fiz 40 contratos na venda. Quando você olha aqui, esse candle aqui de força é o de 9h10, que foi até 9h15, depois veio uma correção que era natural. E aí eu não sei se eu estava distraído, desconcentrado com alguma coisa, simplesmente fiz uma venda aqui bem pesada ainda, de 40 contratos, sempre com o gerenciamento de risco, então eu fui estopado ali com 175 pontos, né, machucou já, mas serviu para a gente ficar um pouquinho mais ligado aí nas outras operações. Então é importante a gente entender que quando acontece um erro técnico ou de desatenção, você consegue corrigir, né? Isso é importante você saber onde errou e ter indicativos. Da mesma maneira que poderia ter dado sucesso ou ter dado falha num ganho, né? Numa operação onde eu entrei com um viés técnico positivo. Então não é porque uma operação deu errada que você precisa se frustrar. Então é importante a gente ver sempre como que foi a tua decisão técnica para entrar nesse trade. Então você vê que eu entrei nesse trade aqui 9h17, saí 9h20, fui estopado, né, 175 pontos aí que foi bem dolorido, mas a gente seguiu fazendo as operações, só trazer aqui. Então a gente fez aí a primeira operação de 40 contratos, bem dolorida, tá? Depois eu peguei ali um candle de alta, reduzi um pouquinho a mão, 25 contratos, coloquei 100 pontos aqui de alvo, né, atingiu esse alvo, ganhei R$500, depois aproveitei aqui um pullback, né, 150 pontos, também mais R$700 e fui fazendo operações aí ao longo do dia que foram dando certo, tá? Então fiz uma operação de 30 contratos que consegui carregar um pouquinho mais ali para 170 pontos e aí eu tomei aqui um stop com 10 contratos, um stop com 20 contratos aqui dentro de um gerenciamento que eu estava disposto a correr, e aqui mais no período de fechamento ali da manhã, né? Então eu geralmente opero pela manhã, 10h30 aqui eu fiz mais esse ganho com 50 contratos, atingi 160 pontos, mais uma operação aqui de 10 contratos e finalizei com um loss aqui com 5 contratos. Essa operação aqui, pessoal, fiz bem no final, tá? Eu nem iria fazer mais nada, porque eu já estava com R$2.000, mas eu acreditei ainda numa tendência de alta, e aí eu entrei um pouquinho com a mão reduzida. Então sempre quando eu tenho incerteza, eu sempre entro com uma mão menor, e eventualmente eu estendo o stop, coloco um stop um pouco maior. Se você olhar esse de 10 contratos aqui, né, eu entrei com uma mão reduzida, com 10 contratos, coloquei um stop um pouco maior, né, pensando numa volatilidade, pensando num ganho maior também. Então eu abri mão do risco, coloquei o risco um pouquinho maior nesse sentido. Operações menores, você vai ver sempre um stop mais curto, tá? Então é isso que eu quero tentar trazer para vocês aí durante os próximos pregões, vocês entenderem um pouquinho da minha análise, eventualmente trazer gravações aí das minhas operações para vocês entenderem o meu pensamento, o meu operacional, e a gente vê, né, se vai dar resultado, se vai ser positivo, se vai ser negativo. Por enquanto, primeiro dia com sucesso, atingimos um bom valor, já dá um pouco mais de tranquilidade. A gente começa com o pé direito processo de avaliação. Esse ciclo aí de incubadora não tem tempo para terminar. O importante é a gente terminar positivo esses ciclos, eventualmente fazer um resgate. A gente tem resgate até R$2.500 eu consigo resgatar, né, dependendo de quanto eu fizer, lógico, dentro do ciclo. Então é uma forma de você já ser remunerado logo após o período de testes, de aprovação dos testes. Beleza, pessoal? Me diga aí como foi o seu dia, se deu tudo certo, se deu tudo errado. O importante é sempre ter gerenciamento de risco, né? Nunca se esqueça, com bastante disciplina. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque vai ter vídeo novo todo dia aqui, pessoal. Forte abraço e até a próxima.